A Bíblia aberta, nós vamos lendo e conversando. Então ele chamou a multidão e os discípulos. Chamou quem? Quem chamou? Jesus. Jesus chamou a multidão e os discípulos. Sobre multidão nós já conversamos. Já conversamos sobre multidão. Falamos a respeito dos críticos, dos curiosos e daqueles que buscam Jesus. E eu acredito que você é um dos que estão aqui nessa manhã, daqueles que buscam a Jesus. Não vou acreditar que você nem é um crítico e nem é um curioso. Você é um daqueles que buscam a Jesus. Há poucos dias lá na igreja sede com o apóstolo Robert Dudu, foi falado sobre a multidão e o soldado, né? Multidão é uma coisa, soldado é outra coisa. Então o treinamento que foi passado levou o pessoal a entender e a se posicionar não como a multidão, mas como um soldado preparado para a batalha. Aqui Jesus está conversando com a multidão e com os discípulos. Com a multidão e com os discípulos. Jesus, o texto ele é bem claro, chamou a multidão e chamou também os discípulos. Ele chama todos, irmão. Ninguém vai poder dizer que ele fez acepção. Porque comigo não foi assim. Mas eu, mas... Não, a palavra de Deus ela é para todos. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tem cor de pele, não tem cor de olhos, não tem conta bancária, não tem tipo de cabelo, não tem cor de olhos, não tem sobrenome, não tem nacionalidade. O chamado ou a chamada é para todos. Vinde, vinde. Então, quando Jesus ele fala com a multidão e ele fala com os discípulos, então chamou a multidão e chamou os discípulos, ele chamou a atenção deles, ele tinha algo para passar. Gabriel, Deus sempre tem algo para falar conosco, Deus sempre tem algo para passar para nós, e nós devemos estar sempre pronto, Cauê, para estarmos recebendo o que Deus tem para falar com cada um de nós. Ainda ontem aqui na reunião das formigas, no formigueiro, nós estávamos conversando e eu falei com eles da importância da unção, de você receber a unção. E a unção, a Dona Ivete, que é boleira profissional, né, faz um bolo ótimo, ela sabe disso. Há outras tantas pessoas aqui que fazem bolo também. Você sabe que para vai fazer o bolo, para colocar a massa do bolo na forma, precisa untar a forma. Se não untar a forma, gruda toda a massa na forma. Então a unção, ela prepara a forma para que aquele bolo ele seja feito da melhor maneira possível. Quando nós estamos na unção de Deus, quando Deus nos unge, Ele nos marca. E eu falei com eles ontem aqui, às 19 horas, e sábado que vem nós vamos conversar novamente, às 19 horas, com uma diretiva. Nós estamos andando numa direção. Às vezes a pessoa ela quer algo para a vida dela. Às vezes a pessoa tem o sonho do casamento, às vezes tem o sonho da casa própria, da vida profissional equilibrada, tem o sonho de desenvolver a empresa, tem o sonho de fazer algo para Deus, sonhos dos mais variados. Mas a pessoa, ela não se preocupa com a unção. Aí a massa vem, se não tiver unção, acontece o que com a massa? Gruda tudo. O bolo sai despedaçado. Por isso, quantas e quantas pessoas vão se arrebentando no decorrer da caminhada. Por que elas se arrebentam, pastor? Porque elas não se preocupam com a unção. Elas não se preocupam com a marca de Deus sobre a vida delas. Semana passada nós falamos sobre manter acesa a chama. Sobre manter acesa a chama. Olha Jesus conversando. Bom, é o seguinte, os discípulos, a multidão, eles têm uma chamada de Deus para eles ouvirem. Nesses dias Deus está nos chamando para ouvirmos o que Ele tem para falar conosco. E olha a fala dele ali, aos discípulos e à multidão. Se alguém quiser acompanhar-me, Jesus está dizendo, olha, é o seguinte, eu dou a vocês a oportunidade de me acompanhar. Só que para me acompanhar não é do seu jeito, é do meu jeito. Para me acompanhar não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Para me acompanhar, algumas coisas importantes têm que ser observadas. E é por isso que muitas pessoas acabam tendo dificuldade na caminhada com Cristo.
porque elas querem caminhar com Cristo vivendo e fazendo do jeito delas, e não do jeito que Deus orienta através da palavra dele. E aí é certo que a pessoa vai tropeçar, é certo que a pessoa vai ter dificuldade. Ele disse assim, Jesus conversando com os discípulos e com a multidão: se alguém quiser acompanhar-me, em primeiro lugar vai fazer o quê? Negar a si mesmo. A Bíblia ensina para nós assim, o coração do homem ele é enganoso, ele é corrupto, quem o poderá conhecer? Muitas e muitas pessoas vivem de acordo com a própria vontade, fazem aquilo que acham que devem fazer. E tem gente que diz assim, eu sou assim, ninguém me muda, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Só falta falar isso. Tem gente que insiste em não querer mudar, mas não é mudar por mudar, é ser moldado pela palavra. Se alguém quiser me acompanhar, primeiro vai ter que abrir mão da vontade própria, porque a vontade própria do homem, a Bíblia ela ensina para nós que há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos de morte. Às vezes a pessoa está tentando viver do jeito dela, na maneira como ela quer viver, achando que está tudo bem, está tudo certo. Não, eu vivo assim, eu sou assim, eu sigo a minha vida do meu jeito. A Bíblia ensina que há caminhos que parecem direito, mas que são caminhos de morte. Por isso Jesus está dizendo, em primeiro lugar, vai ter que negar a si mesmo. Vai ter lugar que você vai querer ir, e eu vou dizer, aí não é lugar para você estar. Vai ter pessoa que você vai querer se relacionar, e eu vou dizer, essa não é pessoa para você se relacionar. Vai ter coisa que você vai querer falar, e eu vou dizer, isso não é coisa para você falar. Vai ter situação que você não vai querer ouvir, e eu vou dizer, eu quero que você ouça o que eu estou dizendo e que você guarde no seu coração. Quando a pessoa ela nega a si mesma, ela renuncia à vontade própria, ela já começa a abrir mão de muita coisa que poderia fazer mal para ela, que poderia trazer prejuízo, que poderia trazer dano físico, material, financeiro, emocional, sentimental, espiritual. Quantas e quantas pessoas machucadas. Por que machucadas, pastor? Porque elas escolhem viver de acordo com a própria vontade, abrindo mão da vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Então, primeiro é negar a si mesmo. Segundo lugar é tomar a sua cruz. Eu falei já aqui umas 800 vezes, vou falar mais uma vez hoje. Um dia eu estava numa celebração de um casamento. E o líder religioso olhou para a mulher, para a moça, e ele disse assim para a moça no final, a partir de agora, esse aqui é a sua cruz. E ele olhou para ele e disse para ele, a partir de agora, essa aqui é a sua cruz. Quer dizer, um é a cruz do outro. E ali, irmão, o que estava começando já acabou. Acabou o que estava começando. Porque se ela é a cruz dele e ele é a cruz dela, se ele for pesado, ela faz o quê? Deixa a cruz para trás e boa. Uma cruz mais leve. Não sou doida? Se ela for pesada, o que ele faz? Eu vou ficar carregando esse peso? Vou deixar ela para trás. E vou arrumar uma cruz mais leve. Quando Jesus ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ele está chamando a nossa atenção que a nossa cruz é o nosso próprio eu, nosso próprio ego. Cruz fala de crucificação, cruz fala de humilhação, de dor, de vergonha, mas com um propósito. Ele foi crucificado para trazer salvação. Quando fala de pegar a sua cruz, está dizendo assim, em dado momento você vai ter que aprender a abrir mão de você mesmo, para você obter grandes respostas na sua vida. Tem casamento que a pessoa, aí eu vou pontuar para ficar mais fácil de entender. Em dados momentos, no casamento, a esposa vai ter que abrir mão, vai pegar a cruz dela, vai abrir mão da vontade dela, do eu dela,
para que o casamento possa progredir ali na frente. Vai ter hora no casamento que o irmão vai ter que pegar a cruz dele e abrir mão, às vezes se humilhar, para que o casamento possa prevalecer lá na frente. Vai ter pai, vai ter mãe, que vai ter em dado momento que carregar a cruz em relação ao filho, à filha, para que o filho e a filha possa ali na frente ter uma vida diferenciada. Vai ter momento que o filho, a filha, vai ter que abrir mão, carregar a própria cruz, para que possa ali na frente ver o pai, ver a mãe bem. Carregar a cruz, Jesus diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pegue a sua cruz. E aí você me segue. Não dá para seguir Jesus sem negar a si mesmo e sem carregar a própria cruz. Não dá para deixar a nossa cruz para trás. A nossa cruz, ela anda conosco. A nossa cruz diz respeito às dores, às dificuldades, às humilhações, às vergonhas que nós passamos no dia a dia, mas que nós suportamos, porque nós temos a ideia, a intenção de vencermos logo ali na frente. Na sexta, Jesus estava na cruz. No domingo de manhã, ele estava ressuscitando. Diga amém, diga graças a Deus, diga aleluia. Talvez hoje você veio para cá, e hoje você veio para cá sentindo a dor da cruz, o peso da sua cruz. Mas é certo que daqui a pouco, no terceiro dia, tem milagre, tem ressurreição, tem resposta. Era isso que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos e dizendo, olha, é o seguinte, você vai viver um momento difícil, mas os momentos difíceis dessa vida não são nada para se comparar com a glória que há de ser revelada. Não são nada. Então, nós vamos conversando e olhando Jesus numa conversa com a multidão e com os discípulos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Verso 35 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E eu falei de manhã com os irmãos dentro desse texto, e eu usei o exemplo no fechamento da conversa. Agora eu vou inverter apenas a ordem, mas vou fazer uso da mesma referência. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quando eu lia e meditava nesse texto lá em casa, Deus me deu duas figuras para pensar. Uma delas é a mulher do Ló, que se encaixa certinho aqui, ó. Quem quiser salvar a sua vida. Deus estava manifestando salvação na casa do Ló. Deus estava manifestando salvação na família do Ló. Só que a orientação era, segue e não olha para trás. Segue, deixa tudo para trás. O que ficou, ficou. E segue olhando para frente. Tem pessoa que insiste em seguir olhando para trás. Tem pessoa que insiste em seguir carregando, arrastando o passado. Não é uma boa ideia, não é legal e não vai ser algo produtivo. A Bíblia ensina que a mulher do Ló, ela em um dado momento, ela olha para trás. Estou deixando minha chapinha lá, e o meu kit de maquiagem, estou deixando lá a minha poltrona tão confortável, e as migas, estou deixando as migas para trás. A mulher do Ló simplesmente, ela resolve salvar a vida dela. Ela resolve olhar para trás e pensar, o que eu estou deixando para trás? Ela olha para trás, o que acontece com ela? Você sabe, não sabe? Ela simplesmente se torna uma estátua de sal. Ela quis salvar a vida, mas ela acabou perdendo a própria vida. Agora continua o texto dizendo assim, mas quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvará a própria vida. Quem perder a vida. Aí tem um outro exemplo que eu acho legal para a gente pensar. Um homem chamado Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, respeitado, vencedor, bem quisto pelo rei e por todos que estavam à volta dele na época dele. Na casa do Naamã tinha uma menina que fora levada escrava e trabalhava ali como escrava, como serva naquela casa. Aquela menina disse, o meu Senhor conhecerá o profeta e o dom que há em Samaria. Estava falando da ação de Deus através do profeta Eliseu.
A Bíblia ensina, o Naamã era uma pessoa vencedora, mas ele era uma pessoa leprosa, uma pessoa com dificuldade física, uma pessoa com dificuldade das mais severas para a época. A mensagem chega ao ouvido do Naamã. O Naamã vai até o profeta. A história você conhece, o Naamã não é recebido pelo profeta. Até esses dias eu conversei com você aqui. Você vai no supermercado, dá R$5, pega 2 pães. Vai no açougue, dá R$20, pega 200 gramas de carne moída de segunda, né? Que está feia a coisa. Vai no posto de combustível, dá 50 lá, pega mais uns litros de combustível para rodar. Aí nós pensamos sobre ouvir e receber a palavra e voltar com a palavra. O Naamã, ele foi até a casa do profeta. O profeta nem saiu para falar com ele. Se fosse nos dias de hoje, só Jesus na causa, o Naamã estaria leproso para o resto da vida. Onde já se viu? Esse profeta não saiu para me atender, não me recebeu, não me deu isso, não me deu. Nos dias de hoje, uma geração tão cheia de história, do jeito que nós temos visto, lá atrás não. Mandou recado, 7 mergulhos no rio Jordão. O Naamã, ele resolve endurecer o coração. E um dos servos que estava com ele diz assim, se tivesse pedido para você fazer alguma coisa difícil, você faria. Está pedindo para você fazer uma coisa simples, uma coisa fácil, mergulhar 7 vezes. Tudo bem que o rio Jordão não era o rio dos mais limpos, e havia rios em melhor condição para mergulhar. Acontece que a orientação foi: mergulha no rio Jordão 7 vezes. Quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. A Bíblia ensina que o Naamã foi e mergulhou as 7 vezes no rio Jordão. E na 7ª vez a pele dele ficou limpa como a pele de uma criança. 2 situações opostas. Não olhe para trás. A mulher do Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Mergulha no rio Jordão, onde já se viu. Eu, com toda essa minha pompa, vou mergulhar no rio Jordão. Sabe com quem está falando? Mergulhe no rio Jordão. Ele mergulhou, ele perdeu a vida. Perdeu, porque ele teve que se sujeitar à palavra. Qual foi o resultado na vida do Naamã? A Bíblia diz que ele recebeu a cura instantânea dentro daquilo tudo que ele estava buscando. Vou concluir a leitura para nós participarmos junto de Santa Ceia. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a pessoa ela tem dificuldade para renunciar, para negar a si mesma e carregar a cruz, ela vai estar preocupada, ela não vai estar preocupada com a alma, e ela vai estar preocupada em ganhar o mundo inteiro. E isso tem sido a tônica dos dias atuais. As pessoas elas querem ganhar, elas querem avançar, elas querem saber o que elas ganham naquilo. Se elas vão ganhar algo, você pega uma criança e você fala: filho, filha, leva o saco de lixo ali na rua. Filho, vai na padaria buscar algo para a mãe, para o pai. Filho, vai não sei aonde. A pergunta geralmente que vem de encontro é o quê? O que eu vou ganhar? É a tônica dos dias de hoje. As pessoas elas não costumam fazer nada se elas não forem ganhar alguma coisa em troca. Se não tiver uma barganha, uma negociata, as pessoas não se movimentam. E com isso, muita gente está vivendo aqui, dessa forma. Adianta o que ganhar o mundo inteiro? Está perdendo a própria alma. Segue o texto, ele diz: ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que eu posso dar em troca da minha alma? O que você pode dar? Nós vamos o quê? O que de mais precioso nós temos é a nossa vida. Como que nós vamos dar a nossa vida em troca da nossa alma? Senão negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, e é outro ponto legal para a gente pensar. A geração é o quê? Adúltera e pecadora. Já está na Bíblia, já está registrado, já está revelado.
É uma geração adúltera, uma geração pecadora, uma geração que não tem compromisso, uma geração que não tem aliança, uma geração que insiste em fazer o que é errado, uma geração que combate, que apoia, que bate palma para o erro e combate o que é certo. Uma geração que vive no avesso e acha que está tudo bem, que está tudo normal e segue o jogo. Ele disse, olha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, Ele nos desperte para a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo difícil, nós estamos vivendo em dias maus, e nós seremos incentivados sempre a buscarmos tantas e tantas respostas, e não priorizarmos, valorizarmos a nossa vida em Jesus, a nossa salvação. E com isso nós vamos banalizando a nossa vida em Cristo, e com isso nós vamos nos distanciando de Jesus. Por isso começamos o texto dizendo, chamou a multidão e os discípulos para dizer, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, nós vamos ter que aprender, que entender, aprender, e nós vamos ter que praticar a seleção, começar a selecionar o que fazemos, onde vamos, com quem andamos, selecionar o que ouvimos, o que vemos, selecionar com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para vivermos a salvação proposta para todos nós. Ah, pastor, eu faço umas ofertas boas, então eu estou salvo. Não é por oferta que ninguém é salvo. Pastor, eu ajudo muito a igreja, eu ajudo muito as entidades assistenciais. Não é por aquilo que faz que é salvo. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Graça é nós merecermos a condenação. Nós merecíamos ser condenados, mas nós não somos condenados. Jesus foi condenado em nosso lugar. Graça é aquilo que nós merecemos, que é a condenação, nós não recebemos. Mas aquilo que nós não merecíamos, que é o favor, que é a ajuda, que é a bondade, que é a salvação, isso sim nós recebemos. Então nós todos estamos aqui nessa manhã, debaixo da graça de Deus. Somos falhos, somos limitados, somos pecadores, mas Deus é bom, a misericórdia dele se estende sobre a nossa vida, e o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Que Deus possa nos ajudar nessa manhã a reconectar nossa vida com Ele da melhor maneira possível. Jesus está voltando, nós sabemos disso, parece até que vira ser uma repetição, chover no molhado. Não é repetição e nem chover no molhado. Jesus está voltando, Ele não vai levar todos, Ele vai levar com Ele a igreja. Por isso que nós estejamos, e Santa Ceia faz nós lembrarmos disso, reafirmarmos o nosso compromisso com Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ajude, e que nós nos posicionemos em relação a Ele. Tomar a cruz, negar a si mesmo, e assim seguir a Ele, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fecha seus olhos, quero orar com você nessa manhã. Quero orar e pedir a Deus que Deus esteja tocando em cada um de nós. Que o exemplo da mulher do Ló, que resolveu ficar olhando para trás, olhando para as situações, olhando para aquilo tudo que de repente não fazia mais parte, sentido na vida dela. Ela estava recebendo a oportunidade de viver uma nova vida. Ela simplesmente achou por bem olhar para trás e acabou virando uma estátua de sal. Mas em contrapartida nós temos o exemplo do Naamã,
O Naamã, que era um soldado, uma pessoa que não tinha na vida dele o histórico da religião, o histórico na casa dele de uma família de crentes, mas ele tinha na casa dele uma menina, uma escrava, uma serviçal, que estava ali até mesmo tomada à força, e ela conhecia o Deus de Israel, e ela falou do Deus de Israel para ele, e ele ouviu e ele recebeu, e ele tomou posse da bênção na vida dele. Meu Pai, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos que estão aqui, o Senhor sabe de todos aqueles que estão participando desse culto online, e eu te peço nessa manhã, toca em cada um de nós, toca em todos nós. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Vida de renúncia, vida de disposição a ouvir e obedecer a palavra, mesmo que a palavra ela confronte a nossa vontade, o nosso entendimento, nossos desejos. Meu Pai, que o Senhor esteja nos ajudando a andarmos em Jesus e com Jesus, e que nessa hora o Teu Espírito Santo esteja tocando em cada vida para a glória do Teu santo nome. Diga amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23,